A gente conta para você as novidades e tudo mais. Vamos nessa? Tá no ar o Peladeiros dessa segunda. Futebol. Hoje é sexta-feira, volta pra torar. Tudo misturado. Peladeiros. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos nessa, né? Vamos nessa trazer os destaques do nosso Peladeiros. Eu já começo trazendo o destaque do Flusão, ainda sem Cano e Felipe Melo. O time dá o pontapé em 2022. Luiz Henrique está com Covid, já testou agora e vai ter que fazer uma pequena quarentena. Bom, cadê nosso amigo Sérgio Zubelli? Ele ainda não apareceu? É a gota, né? É a gota d'água, né? É a gota d'água. GG Malvadão traz... GG Malvadão traz pra gente os destaques do Fogão, rapaz. Boa noite, Rude Oliveira. Boa noite, César Mackenzie. Boa noite a todos os ouvintes aí. É o seguinte, pode comemorar, né? O John Textor assina contrato para comprar 90% do Botafogo, tá? O Botafogo encaminha a permanência do volante Barreto até 2023. E depois eu trago aqui mais algumas contratações aí que o Botafogo acaba de fazer. São 4. O Gão tá com tudo e não tá prosa, hein? A gente está indo. Tá bom. 90% do Botafogo. 90%. Tá bom, pra quem tá bom. Comprou bem, pagou bem. Do jeito Pagou que tá, bem. meu irmão. Tem que ser. Ô, César Mackenzie, você tem que entender que comprar o Botafogo é igual comprar um Tempra, rapaz. Você tá pensando Exatamente, um Tempra, um Fiat, Duas alegrias. Uma quando compra e outra quando vende. Mas não vai vender, não vai Pois é. Agora, César Mackenzie e as notícias do Mengão. Tivemos apresentação hoje, né? Coletiva do Paulo Souza sinaliza aí para Gabi e Pedro juntos, né? E também dá uma pequena sinalização de que o Flamengo pode jogar com 3 zagueiros, mas isso a gente vai saber daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Chegou! Meu amigo Sérgio Zubelli, traz pra gente os destaques do Vasco aí nessa segunda-feira. Boa noite, meu amigo Rude, meu amigo Getúlio e meu amigo César. Bom, o destaque do Vasco hoje é falar sobre o maior ídolo do Vasco. É isso. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o maior ídolo do Vasco. Não, o maior ídolo do Vasco, a gente sabe. Se ele fala o maior ídolo do Vascaíno, aí a gente sabe que é o Zico, né? Aí fica fácil. É o maior fracassado. É o rancor. Rancoroso. Começando a semana rancoroso desse jeito. Isso é bom pro César e pro Rude. Para a torcida brasileira foi um grande fracasso, um grande amarelão da história da seleção. Tá bom, para mim tá tudo tranquilo, sem mágoas. Sem problema. Olha que coisa linda. Sobe o hino. Coisa bonita, hein? César Mackenzie. E o homem foi apresentado. Pois é, meu amigo Rude Oliveira, meu amigo Getúlio Oliveira e meu amigo Sérgio Zubelli. Paulo Souza foi apresentado hoje, coletiva, hoje lá no Ninho do Urubu, né? E eu vou destacar aqui 2 perguntas que foram feitas para ele, 2 perguntas que fizeram que mais relevantes. A primeira é se Gabi e Pedro podem jogar juntos, né? Ele viu a qualidade dos dois, falou que é possível. Claro, ele já falou que na própria Polônia ele jogou com 3, ele chama atacante, como é que é? Tem uma forma que ele chama lá, Ora, pois, 3 avançados. Três avançados. E aí, o que acontece? Ele, com a Polônia, ele fez gols, então ele ressaltou assim, né, a quantidade de gols que ele fez na seleção da Polônia jogando com 3 avançados, mas não descartou, logicamente, né, o Pedro e o Gabi jogarem juntos, não sei que raios
que a E o mídia Quarta? tem de toda hora fazer essa pergunta, cara, Ai, que deve massa. ser para encher o saco. Só pode Ô, ser. assim. César Mackenzie, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava acompanhando a entrevista dele no horário do almoço. Estava almoçando e estava assistindo a entrevista dele. Você está falando da mídia. Uma coisa que eu não entendo por que acontece isso e se nos outros clubes também é desse jeito. Mas no Flamengo é um negócio que eu não entendo por que a diretoria permite que seja esses canais de YouTube que ficam enchendo o cara de pergunta, aí depois enche o saco. Gente, youtuber não é jornalista para ir para a coletiva fazer pergunta. Youtuber vai lá, fala do Mengão, exalta. Até porque, né, os canais de YouTube não vão ficar falando mal do Flamengo, né? A gente, quando vai lá pro YouTube, vai falar bem do Mengão. A gente até sabe que tem youtubers que também são, né? Também são jornalistas. Youtubers que também são jornalistas. Mas é uma pergunta que. É a mesma pergunta, cara. Mas se você colocar na SPN, mas se você colocar na SPN, tá os caras falando a mesma merda. Se você Mas você sabe que os caras falando a mesma coisa. Sabe o que acontece? Mas você sabe o que acontece? Os youtubers, eles ficam fazendo pergunta para levantar a bola do Flamengo. Olha as perguntas do YouTube. A pergunta do YouTube é assim: você chegou aqui no CT do Ninho do Urubu, o que você achou da estrutura? Aí o cara vai, porque no mundo, não sei o que. Porque não sei o que. Os caras só fazem pergunta. Mas você chegou aqui, um time que foi campeão disso, campeão daquilo, só quer exaltar o Flamengo e a diretoria deixa, fica lá 2 horas o cara respondendo youtuber, cara. Por isso que eu afirmo, Peladeiros, um programa feito por quem não entende nada de futebol. Quem entende só aquelas malas que ficam fazendo aquelas perguntas idiotas. Nós não vamos fazer pergunta no YouTube nunca, na coletiva nunca. Por que ninguém pergunta se o Bobadilha e o Ganso não podem jogar juntos? Por que ninguém pergunta se o Cano ou se o Cano e a Torneira lá no Vasco não jogam juntos? Por quê? Porque se o Navarro e o Vanarra não jogam, já perguntam Pedro e Gabigol. Enche o saco. Por que ninguém pergunta se Vanderlei e Leandro Castan podem jogar juntos no Vasco? Por que ninguém pergunta isso? É simples, porque o Flamengo dá ibope, gente. É por isso, dá ibope. Então ficam os malas enchendo o saco lá. Então ele falou que. Mas quando ele respondeu essa pergunta do Gabi e do Pedro. Microfone. Gabi e do Pedro, o que ele falou? Ele falou o seguinte: mas nós temos um outro jogador, um terceiro avançado que é muito bom, e aí elogiou o Bruno Henrique, botou o Bruno Henrique acima dos dois. Foi a minha visão, foi o que eu percebi naquela resposta dele. E a outra pergunta também que eu achei relevante foi a questão de a gente já conversou sobre isso aqui, o próprio Sérgio também já comentou comigo, sobre formas de esquema de jogo. Ele falou que 3-5-2, 4-3-3, 4-2-4-3-1, isso tudo é coisa estática, não é dinâmico. Então, o que adianta você colocar as pessoas? Ele disse que os jogadores têm que se movimentar. Ele pode usar 3 zagueiros lá atrás, sendo um lateral, ou pode jogar 3 zagueiros sendo o cabeça de área, né, o volante. Então, ele não é muito adepto dessas... Aquele esquema paradão. Desses esquemas. Não, de números, não. Para ele, tanto faz se é 3-4-5-2, se é 3-4-3-3. Para ele, não importa. O que para ele tem que, independente do esquema que se der o nome, né, que se chamar, que apelidar, ele quer que os jogadores sejam dinâmicos, que mudem de posições, que ofereçam dificuldade para os marcadores. Então, você percebeu, né, outras perguntas aconteceram, mas você percebeu que ele é um cara que não é... Ele não estudado, burro, né? É estudado. É bom, né? Agora, se vai dar certo ou não... Ele falou uma coisa na entrevista que me deixou, eu estou curioso para ver se vai dar certo da maneira que ele acredita que vai dar, que é sobre a questão das contusões. Ele disse que no times dele o jogador se machuca pouco, só que ele nunca comandou um time com um calendário igual esse nosso aqui, que é 236 jogos num ano, né? E você joga em Porto Alegre, daqui a 3, 4 dias você está jogando lá em Fortaleza e você passa mais dentro do avião do que... né? Ele vai ver se o Flamengo compra um avião que dá para fazer um campo dentro para a galera treinar, não é possível. Mas eu tô curioso para ver.
o Brasil tem dimensões continentais, então é Lógico. quase o tamanho da Europa, tirando ali a Rússia. O Brasil cabe, toda a Europa cabe dentro do Brasil, entendeu? Então é complicado realmente. Você jogar no campeonato português, que são jogos ali todo mundo pertinho, na Inglaterra, que também relativamente são próximas às cidades, não tem a dimensão que tem o Brasil, que você vai jogar lá no Amazonas, depois você está jogando lá no sul do país, né? Sem falar que você ainda tem a Libertadores, que você atravessa a cordilheira, atravessa deserto. Cara, não tem, por isso que você fala, Copa Libertadores, Taça Libertadores é uma coisa completamente, não existe lugar nenhum do mundo um campeonato como esse. Louco e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Que deixa... Com o Jorge Jesus, a gente teve um índice muito baixo de contusões. Alguns dizem que ele deu sorte, né? Agora, eu, sinceramente, não sei se foi sorte ou se era algum trabalho da comissão técnica que o Paulo Souza pode trazer agora, né? Eu acho que você tem que fazer um parâmetro seguinte, você não só o Flamengo. Em 2019, os outros clubes tiveram um índice alto de contusão? Você tem essa primeira pergunta. E depois da Covid, foi até o que o Paulo Souza falou, tem um fator Covid que prejudicou o preparo físico de alguns jogadores, né? De muitos jogadores. Quase todos tiveram contato com o vírus. Então, tem que fazer esse parâmetro. E depois, os outros clubes, além do Flamengo, teve também o índice alto de contusão. Esse é o parâmetro. Senão ficou só o Flamengo que sofreu com problema de contusão. Aí só o departamento médico do Flamengo que não presta. Entendeu? Então, se não fizer esse parâmetro, você vai ter uma resposta maquiada aí e um pouco distante da verdade. Pois é. Você vê o Botafogo com o Catito Fernandes, você vê quanto tempo ficou o Catito? O Gatito tá dando um migué no Botafogo, tem mais de um ano. Rudy, você que assistiu a entrevista aí que você falou, a seguinte pergunta foi feita: o que ele achou da entregada do Andréas na final da Libertadores? Não, se foi Vocês feita... não perguntaram não, né? Não, se foi feita, eu não vi, mas também ele não ia responder nada porque ele não estava aí, entendeu? Ele ia falar, não... Ele nem assistiu, é por isso, ele não assistiu. A resposta esse é o tipo de pergunta que os youtubers vascaínos que fazem. Não são... Não é o César, e o que o Sérgio não entende é que os youtubers flamenguistas que foram para a entrevista, eles não têm rancor no coração, entendeu? Eles têm um amor, com esperança, entendeu? Vão de coração aberto, e aí não tem esse tipo de pergunta, não. É isso. Agora, César Mackenzie, conta pra gente, segunda-feira, aqui em Mendes está chovendo, em Piraí também, não sei como é que tá lá em Trondheim, no verão norueguês, no inverno norueguês, né? Rapaz, aqui Piraí é o seguinte, você tem a Serra das Araras, o centro de Piraí, Varjão e Arrozal, são 4 lugares distintos. Está chovendo em um lugar, está nevando em outro, está fazendo sol. E é tudo na mesma cidade, é tudo assim. Né? Você Maravilha, tá né? trovejando na Serra das Araras e aqui está um sol maravilhoso. Então, choveu em alguns pontos, em outros lugares não, mas já estamos aí 5, 6 dias que a chuva não dá trégua, né, meu camarada? Então você fica... E nesses lugares onde está fazendo isso aí que eu te pergunto. Dentro de casa, aí você fica agoniado. Aí você fica nervoso, aí você fica rancoroso, igual o meu amigo. Aonde que o César Mackenzie estava esse final de semana? Onde o César estava? Não, no domingo que eu dei um pulo no Rio, rapidamente lá, e saboreei um delicioso baião de dois no restaurante Carne na Vila da Penha, o Sérgio conhece, ali no famoso Largo do Bicão, na Praça da Cetel, antiga Cetel. Isso, muito. Então... Você está nervoso em casa, angustiado, né? O que você faz? O que você faz? Cervejaria Vila Alemã. Vai degustar um delicioso, saboroso. O verdadeiro chopp alemão na cervejaria Vila Alemã. Barris de 30 e 50 litros. Você vai ligar para a galera. 99265-9595. 99265-9595 e vai solicitar o seu pedido. Ele vai entregar com a chopeira, com a serpentina, o barrilzinho. E você vai ser o trabalho só de...
Essa sonoplastia aí tá. O negócio tá bom, hein? Se beber, não César Mackenzie, vou te fazer uma pergunta aqui. Né, Sérgio? Fala, GG. Antes do intervalo, deixa eu tô perguntar. falando de chopp, o cara toca a descarga aí do negócio. Ah, vai aqui. César Mackenzie, Oi. a Light já te respondeu o nível do Rio ou ainda não? Você fez aí. Você tá tão otimista quanto os torcedores do Botafogo, né? Você é um torcedor do Botafogo, então tá bom. Pois é. Pô, mas você falou que ia falar com a Light, tô te perguntando. Não, eu não ia falar com a Light, não. Eu cobrei ao vivo nas mídias sociais e na Rádio Pop FM Mendes. Eu cobrei que a Light deveria dar uma resposta, alguma coisa. Por que deixou chegar ao nível que chegou o Rio Piraí? Exatamente, você não teve resposta. Já que antigamente tinha galera que ficava medindo, pô. E ó, solta aqui, deságua pra lá, solta. Meu saudoso papai trabalhou muito na Light, ele fazia Mandaram os meninos embora e agora fica água molhando o pé da gente aí na beirada do rio. Agora é o sistema. Pois é. Sistema 352 da Light. O sistema é o Windows 98. Nós vamos para o intervalo. 98 foi um dos melhores Windows que surgiu. Até hoje, é verdade. Mas hoje... 2000, aquele 2000 que é famigerado 2000, Windows 2000. Hoje já está no Windows 69, o 98 já ficou. Enfim, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza, estamos de volta aqui no nosso Peladeiros de hoje, nessa segundona, agora 6h29, seguindo, bora falar do Vascão da Gama. E aí, meu amigo Sérgio Zubelli, notícias de São Januário. Vamos lá. Bom, o Vasco acabou de confirmar a contratação do lateral... Como é que fala mesmo? Ovinho, né? Na minha época era o Ovinho. Como é? O lateral Ovinho. Lateral Ovinho? Lateral Ovinho. O Everton, o famoso que deu a caneta, o lateral direito caneta. É o Canetinha. Canetinha, é isso que eu queria falar. Canetinha. Foi oficialmente anunciado pelo Vasco e amanhã, provavelmente, o Bruno Nazário será também anunciado como décima contratação do Vasco, não reforço, né? Jogou no Botafogo, né? Jogou no Botafogo, correto. O Vasco também está bem próximo de fechar com 2 jogadores do Atlético Goianiense. O Matheus Barbosa, que jogou primeiro semestre no Cruzeiro, depois foi para o América Mineiro, se não me engano. E agora vai fechar com o Vasco também. Inclusive, na vitória do Cruzeiro contra o Vasco no primeiro turno da Série B, ele fez os 2 gols contra o Vasco, pelo Cruzeiro. E o zagueiro Oliveira, que também é do Atlético Goianiense, possivelmente vai pintar na Colina Histórica. Né? E agora a última notícia de especulações é o zagueiro Jackson do Fortaleza, que também pode pintar na Colina. Com relação à Copinha, né? Amanhã o Vasco vai jogar o seu terceiro jogo na Copinha contra o SCA Brasil, que é o time que está sediando, né, o grupo do Vasco. O Vasco já está classificado, assim como o SCA também. O SCA ainda não está classificado, mas tem só empatar que vai classificar. É lógico que não vai empatar, vai tomar de muito amanhã. Então, provavelmente. O Sérgio já está a maior goleada da Flamengo foi do Vasco, não foi isso? Foi 12-0. 12-0. Brincadeira, não. Mas ele não acertou, não. Não, a gente nem fez o bolão, pô. Mas eu não ia falar 12-0. Eu ia falar uns 6, mas não 12. Pois é. 12 eu não iria acertar. Eu acertei do Flamengo. Acertou do Flamengo, então. Está entendendo melhor de futebol. Então, vamos aí fazer uma fiscalização, Getúlio. Para esse ano não ter papeleta amarela no bolão, viu? Bom, agora falando agora de forma séria, né, e
falando sobre o maior ídolo da história do Vasco, né? O Roberto Dinamite, muitos não sabiam, mas ele ficou internado, né? Pouco antes do Natal, ele foi internado com uma obstrução no abdômen, fez a cirurgia, se recuperou, voltou para casa, mas durante a estada no hospital ele descobriu alguns tumores no próprio intestino e, portanto, ele vai agora passar por um tratamento bastante severo, né? A gente sabe que essa doença requer um tratamento bem severo e, com isso tudo, por isso que eu botei o meu destaque, né? Tudo ao maior de todos, porque realmente, se hoje eu sou Vasco, 95% se deve ao Roberto, né? Então, os outros 5 é pelo meu pai que me apresentou o Roberto. Então... O Roberto está com 61 anos, não é isso? Não, o Roberto vai fazer 68 anos. Agora 68? Ano, né? 68 anos, correto. Então, o Roberto, para os vascaínos que não têm conhecimento, né? Eu sempre, quando eu perguntava ao meu pai qual era o ídolo dele no futebol, ele falava que era o Ademir, né? Ele virou Vasco por causa do Ademir Menezes, que, por sinal, mais uma coisa que o Vasco é o maior, né? O Ademir Menezes é o maior artilheiro do Brasil numa Copa do Mundo, com 9 gols, na Copa de 50. Então, o maior ídolo do meu pai era o Ademir, mas depois que ele também viu o Roberto, ele teve a sorte de ter visto os 2 maiores ídolos do Vasco jogando, o Ademir e o Roberto. Então, isso foi uma grande coisa para ele. E, na minha época, quem tem a minha idade, com certeza o maior ídolo, se é vascaíno, o maior ídolo é o Roberto, não tem dúvida nenhuma. Já meus filhos, né, já são mais uma época de Edmundo, Juninho Pernambucano, já é uma época diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, o Roberto... O quê? Eu tenho pena dos seus netos. Seus filhos são flamenguistas. Não, meus filhos são flamenguistas. Rapaz. Bom, a gente torce, meus filhos são mais vascos do que eu. A gente torce aí para a recuperação, né? Uma recuperação difícil, a gente torce por ele. Mas aí só assim, para vocês terem o tamanho do Roberto, né, para o futebol, não só do Vasco, mas o futebol brasileiro. O Roberto é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro até hoje. O Frederico vai estar tentando jogar aí de bengala e fazer 30 gols de pênalti nos campeonatos para tentar chegar perto dele. Não acredito que não vai conseguir. O Roberto é o maior artilheiro do Campeonato Carioca, né? O Roberto, nos confrontos contra o arquirrival na época que falavam, né, que o Zico era o maior, mas na realidade quem era o Wright, o Roberto ele venceu mais duelos diretos contra o Zico do que o contrário. Então era um tipo de jogador que, quando o time do Flamengo, né, com a ajuda do Wright e da TV Globo, né, com certeza, conseguiu alcançar o status, né, que alcançou, era o jogador que ia lá e o Vasco tinha que ganhar 3 jogos e metia 3 gols em 2 jogos e jogava o último jogo, que, por sinal, o Flamengo teve que abrir o vestiário para um ladrilheiro invadir o campo no último jogo para não deixar empatar. Então, esse é o tamanho do Roberto. Assim... eu fiquei muito triste, né, com o vídeo que eu assisti. Ele se mostrou muito confiante na recuperação, mas também se mostrou muito debilitado. Eu fiquei assustado com o que eu vi, né? Então, tudo de bom, tudo de melhor para o Roberto, né, para a recuperação dele. E, assim, tudo que possa dar de notícia hoje não chega nem aos pés do que ver o seu ídolo passando por um momento desse. Então é isso que eu queria falar. Como o Getúlio falou, a gente torce para que dê tudo certo. O Roberto Dinamite foi um grande jogador. Em algum momento do Vasco, né, houve uma diretoria em que deixou o Roberto Dinamite de lado, né, enfim. E o cara que é ídolo no clube, o maior, expulsaram o Roberto Dinamite. O maior ídolo.
o maior ídolo do clube passar por coisas desse tipo, mas o torcedor vascaíno jamais vai esquecer. E o pior, Rudy, que as torcidas organizadas do Vasco permitiram, porque o que foi feito, eles tinham que parar todo mundo lá em São Januário pô, pelo amor de Deus. Mas foi uma coisa tão... Ele é um cara tão cavaleiro. Ele é tão cavaleiro. Mas só para completar, dizendo o seguinte, a torcida organizada é infinitamente menor do que a grande torcida do Vasco, que realmente não concordou com isso. Só para deixar bem registrado. E ele conta essa história e ele fala, né, que quando os seguranças chegaram para tirar ele de lá, a maior preocupação que ele tinha era com o filho dele, que estava junto com ele, né? Então, ele, de pronto, não questionou, levantou e foi embora. Ou seja, se fosse um cara... Imagina se fosse o Edmundo, por exemplo, né? Que é um temperamento completamente diferente. Ia dar uma confusão danada. Então, passou desapercebido, ninguém viu, porque foi muito rápido e ele não quis criar confusão e foi embora. Então, assim, com certeza, se a torcida visse o que estava acontecendo, meu amigo, o São Januário ia abaixo. Com certeza ia, não tinha dúvida nenhuma. Mas, assim, os grandes ídolos são da torcida, não são de um dirigente, não é de uma torcida organizada, não é nada disso. O grande ídolo está sempre no coração e na nossa mente. É isso e a história nunca apaga, né, cara? O que o cara fez tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou, não tem história que apague, né? O Roberto Dinamite vai ficar para sempre na história do Vasco. E tem uma conversa muito legal. Vocês, o canal do Zico, tem um programa que a conversa, ele recebe o Roberto Dinamite, é um bate-papo bacana, cara. Os caras foram inimigos dentro de campo, mas são amigos até hoje. Isso é difícil. Isso que interessa, né? Que é importante. Na verdade, eles nunca foram nem inimigos dentro de campo. Sempre foram dois jogadores que se respeitaram demais. Os dois sabiam da importância de cada um. Adversários. Mas todos os dois sabiam da importância de cada um dentro do clube, dos clubes, né? E o Roberto sempre carregou o Vasco para onde ele foi, nunca deixou é o que o Sérgio acabou de falar. Ele passou por uma situação dessa e nem por causa disso ele não chegou na esquina e começou a falar mal do Vasco, entendeu? Porque ele sempre colocou o Vasco em primeiro lugar. Homem de caráter é outra coisa. A gente torce muito para recuperação do Roberto Dinamite, para que ele ainda continue vendo muita coisa boa acontecer aí e continue contribuindo também com o futebol. É um cara sensacional. Aqui, a resenha é forte. Peladeiros. Igual muito bem. Júlio Baiano e Edmundo também foram amigos. Também. Os caras se batiam em campo e depois iam pra balada junto, pô. Verdade. Eles conversam sobre isso, eles falam sobre isso. Pois é. Ô, GG Malvadão, e o fogão, hein, rapaz? O homem veio com dinheiro, comprou. Após negociações no final de semana, o empresário americano assina contrato vinculante para formalizar o compromisso com a SAF do Alvinegro. A transição será de 60 dias. John Textor é o novo dono da SAF do Botafogo. O americano assinou o contrato vinculante para adquirir 90% da Sociedade Anônima Futebol do Alvinegro na noite de domingo, quer dizer, ontem, né? O empresário passou o final de semana resolvendo algumas pendências, algumas questões, e aproveitou também para conhecer um pouco mais sobre as sedes do Glorioso. O goleiro Catito Fernandes está com Covid, tá? Testou Covid. Olha o Gatito pegou tudo que se tinha para pegar no universo inteiro, né, cara? Impressionante. Vai ficar uma semana fora, ele está com sintomas leves. Já o lateral direito, Rafael, que já está recuperado após testar positivo para o Covid na representação do Botafogo, né? Está liberado para jogar. Botafogo anuncia também a contratação de Fabinho, o terceiro reforço. O meio-campista trabalhou com Anderson Moreira no Vozão.
Fabinho é o primeiro volante e tem marcação como ponto forte. Além do alvinegro, ele também já atuou no América do Rio Grande do Norte, no Internacional. E também, novo volante do Botafogo é o meio-campista de 21 anos, tem capacidade de destruir, construir, mas por vezes toma cartões amarelos pela vontade desproporcional nas tentativas de desarme. E aqui, o Botafogo encaminha a permanência do volante Barreto até 2023. O meio-campista titular do título da Série B, do Brasileirão, vai assinar vínculo de empréstimo de mais de um ano, esperado nessa semana no Rio de Janeiro. O volante vai renovar o contrato de empréstimo novo, o formato será um vínculo de mais um ano, e Barreto jogará 2022 cedido ao Alvinegro, que terá uma opção fixa de renovar a cessão e vai sair a custo zero para o Botafogo. E mais uma, o Botafogo anuncia a contratação de Breno, ex-Goiás. O Botafogo segue reforçando o elenco, visando a temporada 2022. O clube de General Severiano anunciou a contratação de Breno da tarde deste domingo, também ontem, por meio das redes sociais. O contrato será até o fim de 2024. O jogador revelado pelas categorias de base do Goiás é o quarto reforço confirmado para a temporada 2022. Ou seja, até o momento, foram 4 contratações pontuais. São eles, meio-campista Fabinho, Vinícius Lopes, atacante, que veio do Goiás, o zagueiro Klaus, que veio do Ceará, e o volante Breno, que também veio de Goiás. Ainda está em conversa, ainda está avançadas com o atacante Erisson. Deve ser anunciada ainda esta semana. Essas são as notícias do meu glorioso para você. Será que ele vem? O Erickson? Erickson, né? Será que vem? Tá aí. Eu acho que agora vem, né? Depois o homem assinou esse 90%, eu acho que agora vem. Eu acho que agora a gente... Getúlio, eu tenho que te pedir desculpa. Qual o nome do cara que comprou aí mesmo, americano? Textor. Hã? John Textor. Então, a primeira vez que o Getúlio mandou o texto de destaque, né? Textor, eu falei, pô, Getúlio não sabe nem escrever gestor. Pô, burro pra caralho. Aí eu pensei, não, cara, o nome do cara é A última notícia aqui do Botafogo, até aproveitando aí, falando aí da Copinha, né? O Botafogo venceu o Taubaté ontem, né? E avança na Copinha. Teve que superar o surto de Covid também que teve com a garotada. Botafogo avançou para a fase da Copa São Paulo Futebol Júnior após derrotar o Taubaté por 2-0 no domingo. Realmente um campo horrível, chovia muito, né? O Botafogo teve que superar alguns desfalques e também um gramado que estava péssimo, mas classificou em primeiro lugar, né? Isso que é mais importante. Essas são as notícias do meu glorioso. Muito bem, rapaz. É o Fogão e o John Textor é uma boa praça, deu entrevista lá hoje, falou um monte de coisa, falou conhecer, já conhecedor do Botafogo, já chegou todo... Comprar 90% uma bagatela daquela, até eu. Mas, gente, isso. O cara compra um Tempra, ele fica feliz. O problema é depois, né? Quando vai usar o carro, aí é complicado. Deixa eu fazer uma pergunta aos comentaristas aí da bola. Teria outras condições para o Botafogo nesse momento? Não. Botafogo e Cruzeiro estavam asfixiados, sufocados. Ou era isso, ou acabado. Isso, acabar. E olha, tem uma coisa aí que pouca gente está falando também, né? Essa oportunidade que está aparecendo nesses clubes, né? Ótimas oportunidades, mas também a gente tem que levar em consideração a cotação do dólar, tá? Tá muito barato para esses caras comprarem isso. Se agora o próximo time for o Vasco, vai botar aí, vai tanto. O cara vai chegar com 200 milhões de dólares, um exemplo, que representa hoje 1 bilhão e quase 200. Se isso fosse há 3, 4 anos atrás, ia valer o quê? 400, 500 mil reais. Então, a oportunidade para esses caras é agora. Mas eu te sugiro você ler o que esse cara fez lá no Liga. Não, Liverpool não. Foi no Crystal Palace, tá? Não é muito animador. Só isso que eu queria falar. Mas
Foi uma na experiência pra verdade, ele, né? Ele pode ter tido uma experiência não muito boa, mas pode ser. porque eu falei aqui semana passada, a galera se engana porque acha que esses caras vão chegar com um caminhão de dinheiro lá na beirada, e a história não é assim. O Sérgio é o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. O Cavaleiro do Apocalipse. O GG tá todo animadão que o cara comprou o Botafogo, o Sérgio tá com um baldezinho dele de água fria, só segurando, esperando o GG dar mole. Água fria, água. O Sérgio ainda tá o Sérgio está vivendo no ano passado ainda. Não, gente, olha só, eu não estou falando nada de mal, não. Eu só estou falando só para ler o que ele fez lá, só isso. Mas eu acho o seguinte, o que aconteceu lá pode não acontecer aqui. Né? Ele deu preferência à estrutura. Ele investiu na estrutura, não em jogador. Isso que eu estou falando. O Sérgio foi lá na porta do Getúlio e botou aquele balde assim em cima da porta. Sabe que quando o cara abre, o balde cai em cima. Obrigado. Valeu, Sérgio. Pô, obrigado. Na calçada aí da Você casa viu que o ano passado. O cara mudou até o chapéu, pô. O cara mudou até o chapéu por causa do Textor. Olha lá. Mudou até o chapéu. Ó, eu torci o ano passado. Tá com um chapéu preto e vermelho, né? Tentando chamar a sorte, né? Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Fluminense. Já ligado sempre com a gente. A Jussara, também do Santa Rosa, Cida, da Ladeira João Vieira, meu amigo Roberto Vidinha e o Tiagão lá no Ventania, o Sérgio, que não é o Zubelli, mas é o Sérgio, lá do Santa Rita, também ligado com a gente. Valeu, Jean, aquele abraço para você. Obrigado pela companhia de todo mundo. O Getúlio botou lá, o Getúlio é flamenguista incubado. Eu também acho. Jean, tá assinando, não sou. Eu também acho. Eu também acho, e vou falar para você, tem mais um integrante aí que tá doido para pular o muro, é um rancor, uma coisa, sabe ex-namorada, aquela ex-namorada, entendeu? O Freud já diz o seguinte, o amor e o ódio estão juntos um do outro, mais próximos do que você imagina. Freud já diz isso. Falou o filósofo Maquinha. E digo mais, esse programa é Freud. Depois dessa nós vamos falar. Depois dessa, só jogando purpurina. O elenco do Fluminense se apresentou e começou 2022 para o Flusão, depois de animadas férias. Olha como é que está aqui, animadas férias. O elenco tricolor se reapresentou na manhã de hoje lá no CT e deu início à pré-temporada, né, rapaz? Vai ser um ano cheio para o Fluminense, cheio de expectativas e também cheio de jogos. O Fluminense já tem a pré-Libertadores aí para começar, né, com a disputa da segunda Libertadores em seguida, reforços que empolgaram a torcida, mas apenas 4 dos 7 reforços estiveram no primeiro dia. São eles, o William Bigode, o zagueiro David Duarte, o lateral esquerdo equatoriano Pineda e o meia Natan, rapaz. E isso porque Felipe Melo... Não sei não, hein? É o Pineda. O Felipe Melo, o Pineda, que vai substituir o saudoso Egídio e o sempre aguerrido apoiador Danilo Barcelos. Torcida do Fluminense deve estar saudosa. Então, e aí, Felipe Melo e os ainda não anunciados Germancano e Cristiano foram ausências, né? Os 2 primeiros com Covid, desde semana passada estão cumprindo isolamento, enquanto o outro lateral esquerdo, que é esse Cristiano, acerta os detalhes finais para assinar contrato, então ele ainda não se apresentou. Outra ausência no início dos trabalhos foi o Luiz Henrique, né? O atacante que se casou nas férias e passou a lua de mel em Fortaleza, também testou positivo para o novo Covid, né? É praga, né, cara? Lua de mel com Covid, cara? Foi casar, cara, a Covid já pegou também, isso é praga. E terá que fazer quarentena, só começa a pré-temporada na semana que vem, tá? Após os testes de Covid-19...
Os jogadores se reuniram lá na sala de imprensa, onde o técnico Abel Braga teve o primeiro contato com o grupo. O presidente Mário Bittencourt e o diretor executivo Paulo Angione também discursaram para os atletas, que em seguida deram início à bateria de exames clínicos, físicos e fisiológicos de rotina de uma pré-temporada. Flusão que tá daquele jeito, né, rapaz? O ano vai ser de muita expectativa para o Fluminense. O Fluminense está com esse Master bonito, né? Vai jogar com o Master bonitão, Felipe Melo e o Ganso. Pode surpreender. Pode surpreender. A Copa Asilo 2022 já tem candidato ao título, vai surpreender. A Taça Asilo já está... E falando da Copinha, rapaz, o Fluminense só cumpriu tabela hoje, né? O time venceu por 3-2, 2 gols de Luan Brito. O Flu virou em cima da Matonense, que já estava fora, e avançou em primeiro no seu grupo na Copinha. São essas as notícias do Fluminense para essa segunda-feira, rapaz. São quantos times da Copinha mesmo? A Copinha tem 200 e cacetada de times. Pô, são 32 grupos de 400 e burdoada, né? Porra. Copinha é apelido, né? É apelido, Copinha, né? Copinha é apelido, pô. Sem brincadeira. Ó, só para fechar o Fluminense aqui, o atacante Luca tá a caminho da Ponte Preta, tá? Ele não foi a reapresentação do Fluminense, já a rescisão já está resolvida praticamente, e ele vai jogar na Ponte Preta, o Luca, nesse ano de 2022. Agora sim, as notícias do Flusão. Você está curtindo Peladeiro. Ó, em cima do laço, hein? 6h59. Vamos terminando o nosso Peladeiros. Hoje a condução, elogiaram a sonoplastia hoje, elogiaram tudo. Falaram que o GG é flamenguista incubado. Não sou flamenguista, não sou. Eu tenho amor pelo Flamengo, mas não sou flamenguista. Isso aí, GG, isso aí, você é sensacional. Um abraço, Sérgio Zubelli, deixar o Sérgio dormir, coitado. Tá na hora lá, quase meia-noite. Enfim, um abraço para você, para todo mundo aí. César Mackenzie, grande abraço até quarta-feira. Um abraço até quarta-feira. Tchau, Sérgio. Tchau, Getúlio. Abraço a todo mundo aí. Fique com Deus. Beijão. Tchau, gente. Valeu. GG Malvadeza. Até quarta, hein? Até quarta. Um abraço, hoje. Bom trabalho. Tamo junto. Valeu. Peladeiros volta na quarta-feira, como a gente disse, 6h. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros.